Saudações aos interessados, aqui mais uma vez Henrique Bianchini, diretamente de São Paulo. Trago reflexões sobre o cenário das danças urbanas e da cultura hip-hop no Brasil e no mundo. Nós, seres humanos, somos seres especialistas na banalização. Desde as tecnologias mais impressionantes até os processos mais revolucionários, quando em nossas mãos tudo rapidamente se transforma em banalidades, muitas vezes perdendo não apenas o impacto inicial, mas também o sentido original. A ideia da transmissão de conhecimentos também foi vítima da nossa reconfiguração, e no meio das danças urbanas, ensinar hoje em dia é algo bastante vago e passível de inúmeras interpretações, muitas vezes descuidadas, tendenciosas e superficiais. Em toda a sociedade, o termo professor se tornou algo banal e genérico, e a ideia de aula parece resolver hoje em dia a definição de qualquer tipo de vivência. Vale então dar uma olhada para trás para tentar entender o que antes era um professor, pois nem sempre foi dessa forma. Vamos então falar sobre ensino. Quase 2.500 anos atrás, o filósofo Sócrates, assim como exposto no Teto de Platão, defendia a ideia de que o papel de um professor se assemelha ao de uma parteira. A parteira por si só não dá à luz, ela apenas auxilia alguém no sentido de fazer com que esse processo se dê de forma menos dolorosa e mais eficiente. Da mesma forma, o professor também não gera o conhecimento no aprendiz. Ao contrário disso, ele o auxilia a dar à luz ao conhecimento de forma menos dolorosa e mais eficiente. Em 1649, no livro Didática Magna, também conhecido por Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos, o educador, cientista e escritor tcheco Comenius, considerado fundador da didática moderna, por inúmeras vezes compara o cultivo da mente com o cultivo da terra. As plantas e frutos tendem a crescer e se desenvolverem sozinhos. O fazendeiro apenas direciona, auxilia e traz organização ao processo, que mesmo sem a sua intervenção poderia acontecer naturalmente. Já no século XX, o célebre filósofo e escritor norte-americano Mortimer Adler expõe o conceito de que todo aprendizado é uma descoberta e ninguém pode descobrir algo por outra pessoa. A descoberta é pessoal e intransferível e, sob esse aspecto, o professor é simplesmente o agente da descoberta guiada, ainda que essa possa naturalmente acontecer de forma autônoma. Adler expressa a importância de aprender a aprender, sendo este o caminho para fazer melhor uso do processo natural da descoberta. Diz também que por si só o aprendiz não chegaria muito longe, a menos que ele se faça perguntas, perceba os problemas a serem resolvidos, sofra perplexidade frente aos dilemas, se coloque na necessidade de seguir as implicações dessas hipóteses ou faça observações e pese as evidências de hipóteses alternativas e assim por diante. Dessa forma, se o aprendiz não conseguir atingir este estado, o professor, por já ter se colocado nessa posição de questionamento e análise, gera processos que facilitem a transição do aprendiz para um estado de maior conhecimento. Mas espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo direito. Então quer dizer que, em resumo, o que todos esses estudiosos estão dizendo é que, na verdade, o professor, então, é dispensável? Conceitualmente, em teoria e de certa forma, sim. Como já dito antes, todos nós somos máquinas de aprender. Temos a tendência natural à aquisição de conhecimentos de forma autônoma. E a tendência natural é que essa autonomia aumente conforme for também aumentando o nosso acesso à informação e a quantidade de informações às quais nós temos acesso. Já que hoje em dia, com o celular nas mãos, a gente consegue ter acesso a basicamente quase todo o conhecimento já gerado pela humanidade. E a gente pode acessá-lo assim que a necessidade se apresentar. Ainda assim, essa autonomia no aprendizado depende de inúmeras variáveis, como, por exemplo, disposição, disponibilidade, acesso aos mecanismos de pesquisa, boas referências de pesquisa, foco, disciplina no estudo, um método de aquisição de dados bastante direcionado e eficaz, além de inúmeras outras variáveis. E por isso, ainda que em teoria o professor seja de certa forma dispensável e cada vez menos necessário, na prática nós continuamos dependendo do aprender a aprender. Nossa sociedade ainda tem no acesso a um guia de descobertas o melhor caminho para a aquisição de conhecimentos. E além de tudo isso, vale lembrar,
por já terem se colocado nessa posição de adquirir um conhecimento elementar, se questionar, pôr à prova, avaliar, reconfigurar, toda essa burocracia da aquisição do conhecimento tem enorme valor. Portanto, o aprendiz, ao entrar em contato com um guia de descobertas, encurta processos. Um bom professor é a garantia ao aprendiz de que o caminho até o conhecimento que ele quer adquirir vai ser menor, vai ser mais eficiente e menos doloroso. Além do fato de que, pelo acesso a um guia de descobertas, o aprendiz não começa do começo. Ele consegue incorporar muito rapidamente partes desse processo que já foram resolvidas, contribuindo assim também para a formação de uma base de conhecimentos cada vez mais sólida. A transmissão de conhecimentos é, então, um processo colaborativo e que considera o estado do aprendiz para então gerar mecanismos de auxílio nas descobertas. O grande educador, pedagogo e filósofo brasileiro Paulo Freire também entendia a educação como um processo colaborativo. E dizia que ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Tá muito legal tudo isso, mas na verdade o objetivo não é que esse vídeo seja um resumo da história do ensino na humanidade. Mesmo porque a gente não vai ter tempo para um conteúdo tão extenso. O plano aqui é simplesmente mostrar que já há muito tempo, em muitos lugares diferentes, várias pessoas vêm questionando o papel do professor. O que é um professor? Ou ao menos o que ele deveria ser. E agora, já que a gente conseguiu estabelecer um conceito um pouquinho diferente sobre o que seria o professor e qual o seu papel, e nas danças urbanas? Pensando sobre tudo isso no contexto das aulas das danças urbanas, me sinto muito inclinado a entender que, na verdade, nós não temos tantos professores quanto nos parece. Os processos de transmissão são voltados, em sua maioria, não ao auxílio às descobertas, mas sim à cristalização de produtos finais indiretos e impessoais. Voltando ainda a Mortimer Adler, ele dizia que a absorção passiva ou memorização por repetição não merecem ser chamados de aprendizado, mas sim de doutrinamento, o que ele considera uma violência contra a mente. Nas danças urbanas, ao invés de fomentarmos a descoberta guiada, a autonomia e o aprender a aprender, temos feito uso do mesmo sistema falido do ensino formal mecanicista que foi gerado na Revolução Industrial do século XVIII para transmitirmos arte, tradição, criatividade, cultura, expressão, personalidade e inovação. Não faz muito sentido. E sabe o que é mais interessante? Sendo danças vernaculares, em seu ambiente natural, as danças urbanas são transmitidas de forma bem espontânea e espantosamente de acordo com praticamente todas as ideias desses pensadores sobre ensino. Então, por que raios não conservamos esses processos nos métodos formais de transmissão destas danças? Talvez a ideia que estamos construindo aqui sobre o que seria o professor não seja exatamente a mesma que você tinha até então. Então eu sugiro que você comece a avaliar desde agora o quanto essa nova concepção sobre o professor dialoga com a sua realidade. Será que frente a essa ideia que está sendo apresentada, nós continuamos sendo professores? Um pensamento que me atinge é que possivelmente não sejamos todos oficialmente professores e ainda talvez nem tudo que geramos sob a alcunha de aula seja realmente uma aula. Mas isso não é necessariamente o problema. Realmente o problema não é o fato de nem todos sermos professores ou nem todas as vivências que geramos serem aulas. Peraí que eu já vou te explicar um pouco melhor qual é realmente o problema de tudo isso. Em 1953, em seu livro Investigações Filosóficas, o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein defendeu, entre outras ideias, o conceito de que grande parte dos problemas filosóficos são meras questões de semântica, ou, resumidamente, o sentido das palavras ou frases. Eu acredito muito nisso e acho que esse raciocínio tem bastante valor nesse questionamento sobre o ensino nas danças urbanas. Quando dizemos, por exemplo, que um jogador deu uma aula de futebol durante um jogo, na verdade o que queremos dizer é que ele jogou muito bem, a ponto de ser entendido como um exemplo de habilidade e domínio da sua ação. Porém, ele não deu uma aula. Uma aula requer a ação de um guia de descobertas e de um processo direcionado a promover essas descobertas pelos aprendizes. Lembre-se, ainda de acordo com Mortimer Adler, nós todos temos o potencial e a tendência natural para aprendermos, inclusive assistindo um jogo pela televisão. Mas se não houver ação intencional
profissional daquele jogador de futebol no direcionamento das nossas descobertas, não há então uma aula, ainda que haja aprendizado. Segundo Adler, motivação não é ensino. Portanto, nem toda vivência é necessariamente uma aula e, na verdade, não há qualquer tipo de depreciação nessa afirmação. Muitas vezes uma experiência emocional ou algum exercício de repetição, por exemplo, tem maior valor para aquele que o vivencia do que qualquer tipo de descoberta guiada. Assim como nem todo proponente de vivências é oficialmente e necessariamente um professor, também sem qualquer diminuição no valor desse agente. Muitas vezes um performer ou um entertainer tem maior influência positiva sobre aqueles que participam da ação gerada por ele do que qualquer professor poderia ter. Tudo depende apenas de dois fatores. Primeiro, a demanda. O que é que os participantes estão procurando? Se o proposto encontrar a procura, sucesso. E segundo, o discurso. O que é que está sendo promovido? Se o discurso encontrar a prática, sucesso mais uma vez. Portanto, em resumo, o problema não está no fato de você ser ou não ser um professor ou de a vivência que você promove ser ou não ser uma aula. O problema é a coerência entre o que você diz que faz e o que você efetivamente faz. O problema é o discurso, o problema é a semântica. Sob essa ótica, não parece mais tão difícil resolver o dilema, né? Mas o primeiro passo é conseguirmos abrir mão do termo professor. Só assim deixaremos de banalizar esse papel e poderemos dar o valor merecido às outras frentes de atuação, como proponentes de vivências importantíssimas. Nem todos somos professores ou ainda nem sempre somos professores, porque, na verdade, não precisamos ser. Alguns de nós somos excelentes coreógrafos, grandes entertainers, importantes referências físicas da forma, maravilhosos treinadores, indispensáveis mantenedores de tradições e conhecimentos, ou ainda incríveis geradores de experiências marcantes e transformadoras. Está na hora de nos reconhecermos e valorizarmos nossa atuação de forma legítima e consciente como tais agentes. Bom, esse foi um mínimo resumo de um conteúdo bastante extenso, mas ainda assim espero que tenha te atingido de alguma forma e tenha ali proposto novos raciocínios, novas formas de ver a sua própria atuação dentro desse meio das danças urbanas. Fico à disposição para a gente dar continuidade nessa conversa, já que tem muito mais a ser considerado. Me acessem, me procurem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, por e-mail, no meu site. Tudo isso está aqui na descrição e eu espero vocês para a gente continuar conversando sobre isso. Grande abraço para vocês, seguimos pensando.